Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para dar continuidade à fonologia da língua portuguesa. Alguns de vocês devem estar assim, meu Deus, essa fonologia não termina, não vai para morfologia, não vai para o problema maior que eu tenho, que é a sintaxe. Calma, vamos devagar que vocês vão ver que compensa, tá? Nós estamos trabalhando a questão da ortografia. Trabalhei com vocês na última aula a questão do K, do W e do Y, que fazem parte do nosso alfabeto em respeito e em reverência a todas as palavras de língua estrangeira que não foram aportuguesadas e mesmo algumas que foram aportuguesadas, mas mantiveram essas letras muito mais ocorrentes e frequentes em outros idiomas, certo? Comecei a mostrar para vocês o que nós iríamos estudar e falei que ia deixar vocês com gostinho da famosa letra H, aquela que é escrita, mas que nunca é pronunciada na língua portuguesa. O que acontece às vezes com a H, principalmente quanto à pronúncia? Na língua inglesa, o H ele tem um som que se assemelha à questão do R para nós, só que não é o mesmo som. Ele é um som meio que soprado, quando você fala casa, house, não é ha de R, house, você sopra. Então, essa questão ela é mantida em palavras estrangeiras, algumas até aportuguesadas, ou quando o H vem no meio. Existe uma pequena diferença, nós vamos ver, mas este empréstimo mínimo sonoro dado ao H na palavra se deve o quê? À fonologia, ao som desta letra no país de origem da palavra. Então, vamos lá ver quantas peculiaridades e detalhes nós temos com H, inclusive na questão do uso do hífen. Quando é que tem o hífen, quando é que não tem, quando é que suprimimos o H. O H ele é muito rico de regras e mais coisa para todos vocês memorizarem. Então, vamos lá? A letra H não possui valor fonético na língua portuguesa e é empregada nos casos a seguir. Vamos ver uma a uma. No início de certas palavras pelo uso etimológico. O que é o uso etimológico? Qual a origem da palavra? Manteve-se algo da sua origem e ainda não foi retirado, como na palavra homem. Nós temos homem que vem de homo do latim, em latim tinha o H, tem o H, e como a língua portuguesa, o nosso português brasileiro, ele tem uma raiz, uma base na língua latina, então etimologicamente foi mantido o H porque a palavra de origem era grafada com H. Ou de acordo com a tradição do idioma. Hábil, hélice, hiato, honesto, horizonte, herói, honra, hidrogênio. O curioso é que mesmo na língua inglesa, algumas vezes o H também é mudo. Vocês podem ver como a questão da palavra honesto, honest, continua sendo lá, nós temos também os casos de H mudo, não é só na língua portuguesa. Outro caso do uso do H, na forma do dígrafo, duas letras, um som. Que dígrafos? CH, LH, NH. E detalhe, não podem ser separados, tem que ficar na mesma sílaba. Malha, pinheiro, olha o dígrafo, malha, pinheiro, rainha, fechou, nunca separamos. E só lembrando, rainha, temos o dígrafo I, que não é acentuado, porque ele é seguido de NH, certo? O I, hiato, não acentuado, seguido de dígrafo, NH, não é acentuado. Então, hiato, seguido de dígrafo, NH, não é acentuado. Mais uma regrinha. Também usamos a letra H nos compostos com hífen, em que o segundo elemento ele vem com um H etimológico e se une ao primeiro elemento pré-histórico. Olha o hífen.
anti-higiênico. Pegamos aqui, vamos voltar um slide. Eu mostrei para vocês que esse uso é uma tradição do idioma, da língua. Olha a questão do hidrogênio, honra, horizonte, hélice. Olha bem o exemplo que foi colocado. Anti-higiênico. Higiênico é igual ao caso do hidrogênio. O H está pela tradição no uso também da palavra anti-higiênico, contra higiene, pré-histórico, antes da história. Nós temos aqui o primeiro elemento, temos o hífen e o H é mantido mesmo não sendo pronunciado, certo? Mais um caso, no substantivo próprio pela tradição e cultura, Bahia, não se pronuncia. Agora, olhe bem, Bahamas. Aonde que ele passou as férias? Nas Bahamas. Excelente, maravilhoso, mas olha bem, o que foi feito culturalmente aqui? Nós brasileiros pegamos a letra H do nome do país em inglês e colocamos o som dela em inglês. E acabamos pronunciando esse H com som de R. Bahamas. Então, não é que o H é pronunciado, é uma questão o quê? De tradição e cultura. Em vez de dizer Bahamas, há uma assimilação do H com o R. Então, existe esse caso aqui na palavra Bahamas. Temos também o H nas interjeições. Agora, aqui muda um pouco. Quando nós falamos O, a tonalidade que nós damos à letra O é diferente de falar ó. Ô menino. Ó, vem cá. Ó, admiração. Ah. Então, o H, nós acabamos dando uma tonicidade diferente à vogal da interjeição. Nós não criamos som para o H. Nós apenas pronunciamos de maneira diferente as vogais que o acompanham. Em, o H também não é pronunciado. Viram como tem vários detalhes envolvendo o H? Ele é uma letra sem som, mas na grafia ele é muito usado, ele tem grande utilidade. Observação ainda quanto ao H. Quando os compostos aparecem sem hífen, elimina-se o H do segundo elemento. Lembrando, quando nós tínhamos um primeiro elemento, o hífen, e o segundo elemento começando com H, ele começava com H porque ele estava separado, o segundo elemento do primeiro, por um hífen. Se eu retiro o hífen, eu também retiro o H. Olhe bem, desabitado, habitado tem H. Reaver, o haver tem H. Desonra, a honra tem H. Aliás, tinha. Agora, como eu formei um composto, o H desapareceu porque nós não usamos hífen composto. Quando o hífen é mantido, nós usaremos o H. Certinho? No caso do prefixo sub, mais uma regrinha para ser memorizada, mais palavra iniciada por H, retira-se o hífen e suprime-se a letra H. Subhumano, subhumano. Alguns de vocês devem estar assim, a professora acabou de dizer que o H é muito útil na língua portuguesa. Essa letra não tem nem som e só serve para arranjar regra para a gente memorizar. Mas quando eu digo em utilidade, é a questão de dizer que ela carrega funções. Mesmo que sejam regras a serem memorizadas, elas trazem uma diferenciação. Essas palavras que têm o H. Certo? Se não fosse o H, nós não teríamos dígrafo, nós não teríamos algumas interjeições, nós não teríamos como perceber o som, às vezes trazer uma semelhança sonora do H da língua inglesa para palavras que são aportuguesadas e mantém o som da palavra em outra língua. Então, ela tem a utilidade porque ela enriquece.
Agora, é exatamente nesse tipo de regra que o aluno, aí ele pode não ficar zangado porque ele vai gostar. Porque o sub-humano, que é o prefixo sub, que eu não usei hífen, então eu tirei o H, ele tem uma coisa maravilhosa. Ele também pode ser escrito com hífen e com H. Então, das duas maneiras estão corretas? Sim, vamos lá. No caso do prefixo sub, a palavra mais palavra iniciada por H, retira-se o hífen, suprime-se o H. Já mostrei. Subhumano, subhumana. Pelo acordo ortográfico, ficou estabelecida a forma subhumano, subhumana, hífen H, hífen H. Segundo a norma padrão culta, que é a que é cobrada de vocês nas provas, a primeira é consagrada pelo uso e a segunda pertence à nova regra. Então, o uso, aquela manutenção de um uso, de uma preferência, ela fez com que fossem aceitas as duas. Mas, professor, o que eu marco na minha prova, então? Se o enunciado perguntar de acordo com o acordo ortográfico, é óbvio que é sub mais hífen mais a palavra mantido H. Certo? Segundo o acordo ortográfico. Agora, pelo uso, aqui. É correto os dois. Pelo uso, só a primeira. Pela tradição, pela cultura. Pelo novo acordo, a segunda. E o correto, a língua padrão culta está aceitando. Olha bem, a norma padrão culta, a primeira é consagrada. Ela é aceita. E a segunda pertence à nova regra. Certinho? Vamos seguir adiante? Depois do H vem o famoso X. O X é a única letra que nós temos no alfabeto que forma um dífono. Não é dígrafo. Dífono, o que é isso? Uma letra e dois sons quando o X tem o som de KS, como em anexo. O emprego do X, que complica um pouco nas provas, o emprego do X. É a questão do X com o CH. Só que nós vamos descobrir já algumas formas de entender quando é usado o X, quando é usado o CH. A mais interessante é quando nós temos o uso de X ou CH depois de EN. Por que é interessante? Porque quando nós temos uma palavra iniciada por EN e nós usamos o X, esse EN ele faz parte da raiz da palavra. E quando nós temos EN mais CH, o CH, a palavra originária com o CH, ela já existia e o EN funciona como um prefixo. Então, se eu tenho charco e falo encharcar, o encharcar, charco, eu coloquei um prefixo. Encharcar, houve modificação? Houve. Mas o en é um prefixo. Quando eu tenho enxada, não existe a palavra achada. E nem ela é derivada de outra, como charco, encharcar. O encharcar deriva do charco. Então, nós temos en como prefixo. Enxada não deriva de nada para o en ser prefixo. Então, quando o en não é prefixo, usa-se ENX. Quando o EN for prefixo, é NCH. É a melhor forma de diferenciação. Vamos ver outras regras? Usa-se o X depois de ditongo. Ameixa, olha o ditongo. Caixa, baixo, trouxa, peixe. Exceções: gauche, caucho e as suas derivadas. Recauchutar, recauchutagem. Aqui fica mais fácil. Por quê? Porque nós pegamos prefixos. Lembra? Prefixo pede um CH. Usamos o X também depois da inicial ME. Exemplo: México, o X tem som de CH. Mexerica, olha o ME. Mexer, mexilhão.
exceção, sempre tem exceção, mexa e seus derivados. Então, quando começa com ME, a exceção para o CH, a palavra mexe e todos que dela derivam. Acabamos com o emprego do X? Não, não acabamos com o emprego do X. Nós continuaremos com ele e com o emprego do CH na próxima aula. Bons estudos para vocês e até a próxima.